Olá TV! Estamos aqui na Olá TV Web News, mais uma vez no programa Essência. Falo com todos que estão nos assistindo, seja pela internet, seja pelo Instagram, pelo Facebook, seja através do canal NET, né, da NET TV. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje eu tenho uma presença muito interessante do Dr. Charles, né? É um prazer, Charles, ter você aqui, e quero te dizer que deixa eu ver aqui, que quando eu entro meio atordoado, daqui a pouco meu carro pega, já fui eu, né? Você é uma pessoa muito forte e que tem o dom de me emocionar, tá? Portanto, nosso bate-papo de hoje, Charles, será um desafio, não só para mim, como para todos que estão assistindo, né? Na verdade, a gente falou um pouquinho de sexualidade, bem interessante, psicologia mexe, mobiliza bastante. Sim, a gente vai falar do que tiver de falar, tranquilo. O espaço, o programa Essência é um espaço nosso, é meu, é do meu convidado e é também de todos que estão assistindo. Eu fico super feliz pelo convite, agradeço muito, né, por poder trazer o máximo de informação possível, né? Tomara que as pessoas participem bastante, trazendo essas dúvidas, essas questões, né, que são tão importantes para o nosso dia a dia, né? Sim, com certeza. Eu quero falar aqui sobre, antes de começar o programa Essência, eu quero fazer uma ressalva, porque eu estou acompanhando a programação da Olá TV, e eu vi no programa da Teodora, que por sinal, uma gracinha ela, a minha amiga Lívia Oliveira deu entrevista falando sobre o movimento Onda Rosa, tá? E, na verdade, eu não entendi se é um movimento ou se é um projeto de lei, porque ela disse que estava tramitando na Câmara dos Deputados, porém, em momento algum, ela citou o nome do deputado, você entendeu? Então, ou ela esqueceu de falar qual o deputado, ela não falou o número do projeto, ela não disse, e em determinados momentos ela se referia ao Onda Rosa como um movimento, tá? Então, fica a pergunta aí se é um movimento, se a Lívia, se você estiver vendo o programa, amiga, por favor, eu gostaria que você participasse ao vivo aqui e respondesse se o Onda Rosa ele é um movimento ou se ele é um projeto de lei. Se ele for um projeto de lei, eu gostaria que você me dissesse aqui o número do projeto de lei e qual deputado deu entrada, tá? Tramitando na LERJ através de qual deputado. Foi falado no Onda Rosa, do projeto Onda Rosa, sobre que a intenção do projeto era acelerar o número de exames, né? Visto que estava lento, né? E ela tem um desafio, está fazendo um movimento para que chegar em outubro zerar todos os pedidos de tomografia aqui existentes no município. Cara, eu não vendo ilusão, entendeu? Eu não vendo ilusão, eu não falo ilusão, entendeu? Eu não gosto desse tipo de coisa. Quem me conhece sabe disso. Inclusive, a Lívia falou que não teve apoio nenhum do governo, nem tampouco apoio nenhum de nenhum vereador. Eu quero dizer que antes de vir para cá, eu sempre me mudo, né, de informação para coisas sem sentido. Eu entrei em contato com o vereador Elinho, com o vereador Charles Neves, com o vereador Jorge Brum, com o vereador Dudu do Turismo, e ninguém sequer foi procurado pela Lívia, né? Na entrevista, ela disse também que estava esperando ser procurada. Então, Lívia, eu vou te dizer uma coisa, eu sou militante, formadora de opinião, e eu acho que qualquer vereador, qualquer autoridade, ele vai ser porque tem um projeto. Mesmo porque eu tenho alguns projetos e ninguém me procurou. Eu fui atrás deles, entendeu? Quando eu preciso, eu vou atrás do vereador, eu vou atrás do deputado, eu vou atrás da secretaria pertinente, tá bom? E quero informar também aqui para vocês que, dentro do que eu procurei saber, teve, sim, a comunicação passou para mim o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui.
Em 2023, de janeiro a junho, o número de mamografias realizadas em Angra dos Reis foi por rede pública e cresceu 30% na comparação com o mesmo período de 2022. Então, foram realizados 2.382 exames neste ano, contra 1.761 do mesmo período do ano passado. Ou seja, né, houve sim um investimento e houve sim um resultado nessa questão. Mesmo porque a própria Lívia disse na entrevista dela que já avançou bastante. Então eu acho que a questão do avanço não foi só por conta do projeto Onda Rosa, né, ou do movimento, não sei dizer, né? É por toda a questão, mesmo porque foi inaugurado o Centro Oncológico e quadriplicou os atendimentos de 2021 e 2022, entendeu? Então é isso aí, foi algumas anotações que eu fiz, porque eu acho que você usar um meio de comunicação, seja ele qual for, né? E você não vir munidos de dados, né? E você falar do que você faz e deixar de falar do que está sendo feito, também é uma forma no meu ponto de vista, pejorativa. Entendeu? Você sabe que eu gosto de você, sou eternamente grata a você. Uma vez você me homenageou na Câmara, fui homenageada por sua pessoa. Sou eternamente grata por isso, mas a partir do momento que você faz um programa, né, ao vivo, onde você dá uma entrevista em cima de colocações irreais, desculpe, mas eu vou ter que fazer a minha fala em cima disso, tá bom? Então, eu já falei o que eu tinha que falar, vamos com o programa Essência. Eu gostaria, Charles, que você se apresentasse, porque você é tanta coisa que eu até me sinto constrangida de falar. Então, vamos lá, meu nome é Charles Weitenberg, eu sou psicólogo, sou sexólogo, né? Já trabalho com psicologia e sexologia há 32 anos, estou formado pela Gama Filho, fiz a pós-graduação e um mestrado em sexologia, foi muito na América Latina, inclusive, né? Depois o mestrado ser encerrado no Brasil só tem no Canadá. E eu venho, ao longo desses anos todos, né, trabalhando com a questão da sexualidade. Inclusive, implantei projetos de educação sexual aqui no Rio de Janeiro. Zeramos a gravidez precoce em muitas escolas, nos trabalhos que a gente começamos a fazer no mestrado. Foi no Colégio da Piedade, na Gama Filho, onde a gente começou a trabalhar a educação sexual na sala de aula e zeramos a gravidez precoce. Isso é muito importante ser falado. Então a gente começou um trabalho na quinta série, pegando o pessoal da quinta série até o segundo ano do segundo grau, do terceiro ano do segundo grau, né, última série, e a gente fazia um trabalho uma vez por semana debatendo as questões da sexualidade. Isso é um diferencial do projeto da gente. Então a gente, a partir daí, o projeto foi ampliado para o colégio PUC Teresiano, que era o colégio da PUC, na Gávea, a qual eu fui lecionar lá também. Então era interessante porque o padre saía da aula, porque o Colégio Teresiano é um colégio católico da PUC. Então o padre saía da aula, dava a aula dele, e eu entrava na sala com as sacolas de vibradores, né? E uma série de coisas para falar sobre sexualidade, porque a gente tem que entender uma coisa muito importante. Diretor, a Roberta Ferreira fala que está com som com muito chiado. Tá? Muito obrigado, Roberto. Então, vamos lá. Continue. Então, é muito importante. O que a gente fala nas escolas não é... O modelo inicial era um modelo que a gente tirava as dúvidas dos alunos. Então a gente falava sobre sexualidade, principalmente da parte emocional. Vamos lá, uma menina de 12 anos, 11 anos, que começa, né, todo um processo de mudança do corpo. E ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ninguém explica da mudança, da questão do desenvolvimento dos seios, né, da menstruação, do desejo sexual, do clitóris, né? O menino que tem no meio de uma aula de matemática uma ereção espontânea por causa dos hormônios, né? Por causa de toda uma questão biológica que existe na transformação do corpo. Então a gente trabalhava essas questões e principalmente a questão emocional do comportamento do jovem, tipo a chantagem, né? Você tem que transar comigo porque é prova de amor. E a menina às vezes se via acuada numa de eu tenho que transar porque senão ele vai me largar. E a gente trabalhava justamente isso. Bom, se ele fala que transar com você, senão ele vai te largar,
É porque ele não te ama, não te quer, ele só quer sexo. Você transar com ele não garante que ele vai ficar com você. E a gente trabalhava essa questão bem da emoção dos jovens que tinham uma dificuldade tremenda e transava com camisinha no bolso. Então não é questão de só andar com a camisinha, com o preservativo, mas e sim, na hora do sexo, como é que ele faz para pegar a camisinha e colocar no momento que ele está hiper nervoso e com vergonha do que ele está fazendo. E assim, eu era consultor de revistas, né, para adolescentes, eu escrevia para quase todas as revistas, fazia televisão, Silvia Popovic, Márcia Peugeot Pesquisa, fazia programa livre, eu fazia uma série de programas de televisão levando informações sobre a sexualidade e a saúde da mulher, principalmente. Temas como vaginismo, dor na relação sexual, anorgasmia, falta de orgasmo, ejaculação precoce, as questões da sexualidade que interferem na vida do casal. Porque a gente tem que entender uma coisa muito importante. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não fala de promiscuidade, a gente fala de amor, de afeto, de vínculo. E quando um casal está com um problema na questão da sexualidade, vai afetar todo um lar, toda uma relação, onde geralmente a pessoa que está carente vai até buscar fora alguma relação. Então, quando a gente resgata isso e trabalha essa questão da sexualidade, principalmente até do gênero, sabe, as pessoas se sentem mais acolhidas e com menos desinformação, que é o mais importante. Porque se você não tem informação na escola ou uma informação científica, você vai fazer o quê? Vai pegar informação na rua. E aí você vai abrir o quê? Vai abrir a brecha para um aproveitador, né? Que vai justamente se aproximar de você, vai te usar e abusar sexualmente de você. Charles, o que te levou a ser psicólogo? Ah, grande pergunta. Até hoje eu não sei. Desde criança eu sempre gostei muito de estudar a mente humana. Eu sabia que eu tinha que trabalhar com alguma coisa relacionada à mente humana, ao comportamento. Eu sempre fui aquela pessoa questionadora e ligada à parte emocional. Tanto que eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia psicologia de noite na Gama Filho e fazia direito de manhã na Cândido Mendes de Ipanema. Então eu estudava nas 2. Chegou uma hora do estágio. E aí quando chega a hora do estágio você tem que optar, porque você não tem como fazer dois estágios ao mesmo tempo, nem nada. E eu optei pela psicologia. Inclusive acabei fazendo prova para o sistema penal e fiquei como psicólogo da penitenciária Frei Caneca, que hoje não existe mais, no Rio de Janeiro, inclusive trabalhando no manicômio judiciário, né? Me deu a oportunidade de trabalhar muito com a mente criminosa, canibais, sequestradores. Então, vários casos famosos no Brasil passaram na minha mão. Defina Tá vendo? essa experiência na penitenciária com 3 palavras. Intensa, marcante e eterna, sei lá, alguma coisa assim. Acho que assim, o que eu tive na penitenciária de experiência, eu acho que abriu a minha mente para o universo, porque a penitenciária e trabalhar dentro da penitenciária do cárcere, principalmente na minha época, e vamos lembrar que a minha época era a época do manicômio fechado, né, onde as pessoas trancavam e nunca mais saíam, e os hospícios também eram fechados e trancados. Era uma saúde mental totalmente diferente do padrão de hoje, né? Era uma coisa desafiadora, porque a gente pegava pessoas, por exemplo, que tinham transtornos mentais e estavam numa cadeia comum. E assim, você não pode pegar uma pessoa com transtorno mental e manter numa penitenciária como uma pessoa comum. Você tem que encaminhar ele para um manicômio judiciário ou para um atendimento especializado. Então era muito caótico, mas muito intenso. Aprendi muito. Eu acho que assim, era um mundo paralelo, né? Eu ensinando muito do que eu sei hoje em dia. Principalmente a parte da vivência, de ver o ser humano de uma outra forma. Esse é o diferencial. Então, você é visível que você tem uma garra quando você entra na parte da sexologia. Isso é visível. Eu sou tá? apaixonado. Eu sei disso. Então, minha pergunta para você é o seguinte: como resgatar um relacionamento? Essa é uma pergunta muito difícil, às vezes, de ser respondida, porque nem todo relacionamento pode ser resgatado. A gente tem que entender que quando uma unidade casal está com algum problema, não é uma pessoa que tem um problema, é a unidade casal que tem um problema. Então os dois, eles têm que fazer um movimento de vamos reatar, né? Vamos nos unir. Por exemplo,
vamos pegar na parte sexual que fica bem fácil para a gente entender. A mulher tem um vaginismo, dor na relação sexual, que pode ser de origem de uma falta de orgasmo, né, por uma falta de lubrificação hormonal que seja, não importa, né? E aí o homem não está nem aí para isso e quer fazer a penetração e fala assim, não, o problema é dela. Não, o problema não é dela, o problema é nosso. Não é só pegar, não é pegar só um KY, um gel lubrificante, alguma coisa do gênero, colocar e vamos lá. Não, ela está em dores, ela tem dificuldade. Então, assim, ele tem que entrar no processo de tratamento fazendo massagens, estimular, ir no ginecologista com ela, a fazer o acompanhamento e na terapia. Tem uma série de sequências de exercícios sexuais que devem ser feitos e que ele tem que fazer parte, porque a unidade casal está com problema. Não é problema dele, não é problema dela, é problema dos dois. E quando um não quer fazer parte, a gente já desconsidera na parte da sexologia como casal. Aí eu vou tratar ela como se ele não existisse. Com toda a sua experiência, com todo o seu caminho, sua experiência, terapia de casal dá certo? Muito, muito. Porque assim, a gente tem que entender que, primeiro, para você ter a terapia de casal, você tem que ter os dois querendo o tratamento. Então dá certo. E esse é o diferencial. Vamos lá, vamos pegar alguém com problema sexual, que ela vira, ou emocional, né? Que tem muito conflito, por exemplo. Estou com problema no meu relacionamento e eu quero buscar um tratamento. Tá. Seu parceiro vai fazer parte do tratamento? Não. Então não é terapia de casal, é individual. Eu vou resgatar a tua autoestima, eu vou resgatar você, porque o teu parceiro não veio para o tratamento, ele não existe para mim. Mesmo ela resgatando a autoestima, resgatando ela ainda quer ficar com ele? Às vezes sim. Porque a gente tem que entender que muitas das relações têm vários alicerces, vamos colocar assim. Ah, entendi. Então, por exemplo, a mulher, às vezes, ou o homem também, não quer separar por causa dos bens, por causa do sustento, porque ela passou a vida inteira, foi treinada para ser mãe, porque a religião não acha bonito que ela se separe, então ela tem que aguentar o casamento, né? Então vai até que a morte nos separe, mas eles já estão mortos-vivos, mas até que a morte oficialmente nos separe. E isso é interessante porque a gente vê que dentro desse conceito de relação e religião, existe um conflito muito grande às vezes, porque é uma coisa que eu observo na prática, né? Vamos colocar assim, as traições existem dentro desse padrão. Então assim, eu não me separo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas eu busco uma satisfação lá fora. E é muito comum quando há um tipo de conflito grave ou uma aniquilação na parte da sexualidade de um dos cônjuges, alguém buscar uma traição. E não é incomum, não. Então, Charles, gosto porque você é muito dinâmico e eu também sou muito dinâmica, né? Então, vamos fazer um bate mesmo desse jeito, né? O ficar, do seu ponto de vista, é uma evolução ou é retrocesso? Não é nenhum nem outro. Na verdade, a gente tem um conceito errado do ficar, né? A gente acha que o ficar é um conceito novo, né? Então, vou ficar com alguém, isso é uma coisa que apareceu nos anos 90, né? Ficar. É novo? Não, não é. Antigamente, na Grécia Antiga, existia o usus. Você conhece? Já ouviu falar? Não conheço. Nem quero conhecer. Pois é. Nem quero conhecer. O usus era uma relação que existia antigamente, antes do casamento, em que a mulher, por exemplo, ela ficava com o homem 364 dias no ano. Ela ficava com ele. Ela não era casada com ele. Sim, mas desde ficar com ele, tinha relação também sexual? Tudo. Morava com ele. Quanto tempo tem isso? Não, lá na Grécia Antiga, lá atrás, antes de Cristo. E por que existia isso? Vou colocar isso para você entender. Vamos lá. Então existia o usus, que era a pessoa ficava com a outra, mas ela não era casada. Por quê? Porque na Grécia Antiga, quando você casava com um homem, você fazia parte, pertencia a ele, né? Você virava, entre aspas, uma escrava. Ele poderia até te vender, se não quisesse mais. Então a mulher que não quisesse se submeter a isso, ela ficava com ele 360 dias do ano. E 4 dias do ano, 5 dias do ano, ela ia lá e passava uma semana, por exemplo, 7 dias, na casa dos pais dela, e depois ela voltava para ficar com ele. A contagem zerava e começava de novo. Por quê? Porque se ela passasse 365 dias com ele, no 366 ela já faria parte
da vida dele, ou seja, estaria automaticamente casada. Então, o ficar já é uma coisa bem antiga. O ficar, morar junto, sem estar casado, é muito mais antigo do que a gente Ah, mas eu não estou falando desse ficar, não. Eu estou Você falando está falando do de ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Inclusive, por exemplo, hoje é comum, né? E as próprias adolescentes acham bonito falar isso. Não, mas sou isso mulher bem careta. Mas isso também não é de agora, já é Sim, antigo. mas por exemplo, você como sexólogo, você acha normal uma adolescente ou uma mulher sair numa noite e beijar 4, 5 pessoas na mesma noite? Bom, eu já vi mulheres beijarem 20 homens na mesma noite. Pra você é normal? Não, eu acho que assim, para mim como sexólogo tudo é normal, né? Então vamos entender que dentro da sexologia, dentro da sexologia como comportamento humano, tudo é normal, né? Se eu estou bem comigo mesmo, eu quero sair a fim de beijar 20 pessoas e eu não tenho compromisso com ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha sexualidade. Eu vou beijar 20 pessoas. Do momento que eu assumo que eu estou beijando 20 pessoas. Por exemplo, um casamento entre um homem e uma mulher, que aí o homem vira e fala assim para a mulher: amor, é o seguinte, eu estou casada com você, mas eu não vou ser fiel a você, eu vou ter relações com outras pessoas. Ela está traindo? Não. Não. Por quê? Ela está falando para o outro que, olha, eu tenho relação com outras pessoas. Então, há traição? Não há traição. A traição há quando há quebra do contrato. Então, assim, olha, eu sou só teu e você é só minha, tá? Tá. E o outro vai lá e faz escondido. Aí há traição. Mas quando não há traição, não tem problema nenhum. Então, esse negócio de, eu vou ficar com 20 pessoas, é problema de cada um. Agora, claro, do ponto de vista das infecções sexualmente transmissíveis e tudo mais, claro que se você está aumentando o risco de doenças, infecções, uma série de problemas. Agora, do ponto de vista da sexologia, falar isso é um problema? Não, ela só está banalizando as emoções dela. Quer dizer, eu beijo 20 pessoas, 30 pessoas e vamos embora. A onda do Instagram, da rede social hoje em dia, a gente mais vê nudes, né? Cirurgias de seios, lipos, uma série de investimento na parte da estética para atrair o máximo de gente possível. Isso é um apelo sexual tremendo. Tá, tudo bem. Já que você tocou nesse assunto, eu vou fazer uma colocação aqui, porque no programa anterior eu falei sobre que a bariátrica, ela não é um procedimento cirúrgico. Repito, todo programa meu eu vou falar isso. Goste quem gostar, não goste quem não gostar, eu vou falar. A bariátrica não é um procedimento cirúrgico. A bariátrica não é um procedimento estético. A bariátrica é um procedimento cirúrgico, entendeu? Então, muitas pessoas, até inclusive, burlam, né, laudos de psicólogo para poder ter a cirurgia aprovada, né? A gente tem um problema sério com isso, porque, na verdade, existe um modismo, né? E a gente sente que alguns procedimentos viraram moda, ponto. Então, em nome da estética e tudo mais, a gente tem uma fila crescente de pessoas procurando pela demanda de serviços relacionados à estética. Só que as pessoas se esquecem que isso mexe com a carga emocional, com o lado emocional da pessoa, né? Então, assim, eu sempre falo que quando a gente vai mexer com alguma coisa relacionada à parte do corpo, seja um preenchimento, seja qualquer coisa, a gente tem que estar pronto para o que vai acontecer e para as transformações que vão ocorrer. Porque eu já cansei de ver pessoas indo buscar, por exemplo, fazer um preenchimento labial, por exemplo, e não dá certo. E aí, como é que fica isso? Um monte. Tá, eu conheço pessoas que tiveram problemas seríssimos de estética buscando uma melhora. E isso pode ser, inclusive, um comportamento compulsivo, a busca desenfreada por uma, entre aspas, perfeição que não existe. Então ela faz um procedimento hoje, um procedimento daqui a pouco outro procedimento e não para. E aí eu vou chamar uma corresponsabilidade do médico que faz esses procedimentos e que aceita, né? Porque a gente vê que existe esse mercado, infelizmente. Charles, outra pergunta para você. Dentro da sua agenda, vasta agenda, louca agenda, que você atende, louca agenda, né? Isso é uma coisa que nós temos em comum, não tem dia, a hora certa, né? A gente atende. Então, uma coisa para te perguntar. Dentro da sua louca agenda, você já atendeu, já apareceu para você pessoas com transtornos psicológicos causados
por uma decepção em cima de uma bariátrica? Não, ainda não. Eu já atendi pessoas, vamos botar assim, com dificuldade de lidar com o controle emocional relacionado à compulsão alimentar. Ponto, né? Nesse ponto, sim. Então, assim, a pessoa não aceitando, tipo assim, estou com dificuldade de comer, não consigo mais comer nesse ponto de vista. E ela tinha que se reeducar do ponto de vista emocional. Porque a gente tem que entender que tudo isso é ansiedade. Então a gente está trabalhando na ansiedade e a gente tem essa tendência, né? Então quando eu tenho desprazer em alguma coisa, eu vou buscar uma compensação. Uma compensação geralmente é muito alimentar. Então a gente tem muito esse negócio do comer doce, me alimentar com doce o tempo todo, e eu tenho que mudar para uma alimentação mais saudável. E aí que vem a nossa dificuldade. E não dentro só das pessoas, vamos botar assim, que procuram uma bariátrica, mas acho que pessoas até que buscam fazer, entre aspas, um regime para entrar num padrão, já tem essa dificuldade de controle emocional. Eu acho que assim, está faltando muito, na verdade, que eu observo, é o investimento na saúde emocional, né? As pessoas não investem na saúde emocional. As pessoas investem nos comprimidos. Vamos comprar a pílula mágica, a cirurgia mágica, eu vou fazer um procedimento, eu vou acordar amanhã linda, maravilhosa, e não é assim que isso funciona. Tem todo um processo para ser alcançado e é um processo de sacrifício. E é isso que as pessoas não entendem. Tem que abrir mão de um monte de coisa que as pessoas não entendem. É isso que eu falo, inclusive, no relacionamento. É a mesma coisa. Eu tenho que me desapegar de uma série de coisas para me transformar em alguma outra coisa. Que eu não sei como é que vai ser o processo. Mas eu tenho que me desapegar do passado e me transformar numa nova pessoa. Que nova pessoa vai ser essa? Eu não sei ainda. E por isso que muita gente fracassa. Muita gente fracassa nos regimes, né? Ninguém aguenta regime. Por quê? É um sacrifício, né? Sim. É um sacrifício. Sim. Eu tenho que dizer o seguinte. A questão que muitas pessoas entraram em contato comigo, né? Porque foi um tema assim, que eu abordei livre, estava no assunto, entendeu? De reabilitação, de fisioterapia e tudo mais, né? E eu fui e falei sobre isso. E eu não sabia que lá do outro lado tinha tantas pessoas que estavam passando pelo mesmo processo que eu estou passando. É esse negócio que você falou, né? As pessoas entram ali pensando, por exemplo, entram ali achando que vão sair antes do limite e não sabem lidar com a rapidez e a perda de peso. Você entendeu? E tende a o quê? A cair o rosto, entendeu? A musculatura. O corpo todo muda, né? Exatamente. O corpo todo muda. E a pessoa tem que estar pronta para isso. Por isso que é importante o apoio terapêutico, né? Antes, durante e depois. Porque é uma coisa que mexe com todo o teu emocional. Não tem como. Você desequilibra até a parte bioquímica do organismo, porque muda o alimento, muda os alimentos, muda a composição, muda tudo. Né? Então a gente tem que entender que qualquer mudança de corpo, qualquer procedimento que a gente vai fazer, vai sim mexer com a nossa parte emocional. E se a gente não começar a valorizar o nosso lado emocional, né, e a gente só ficar valorizando o lado estético o tempo todo, a gente vai, entre aspas, dar uma surtada. Porque a gente nunca vai estar satisfeito com o resultado. A gente sempre quer alguma coisa a mais. Então, Charles, eu sempre me relacionei muito mais com homens do que com mulheres, né? Porque minha área raiz é metalurgia, né? E todas as minhas amigas são que nem eu, assim. Descoladas, bem resolvidas. Extrovertidas, bem aceitas, sabe? É todo mundo desse jeito. Então, eu digo para você assim, o que faz com que a mulher não tenha esse excesso de gostosura por si mesma? Eu acho que assim, existem algumas coisas que são muito difíceis da gente generalizar, né? Mas eu acho que o que a gente tem que tomar, entre aspas, um pouco de cuidado seria com excesso de sensualidade, de repente, né? Eu acho que assim, sem querer, eu acho que a mulher acabou entrando numa vibe do que ela sempre reclamou. A mulher sempre reclamou muito do machismo, né? Reclamou muito desse controle sexual, inclusive, dessa liberdade dos homens, ou da promiscuidade masculina, vamos colocar assim. E hoje em dia, o que a gente vê é a mulher se comportando, né, muito parecida, de uma forma muito parecida com aquilo que ela sempre reclamou dos homens, né, de uma forma meio promíscua, do momento que eu saio para beijar 20 homens numa noite. Né? Então, assim, a gente acabou
equilibrando um comportamento que não é tão saudável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa armadilha do que me valorizam. E quando me valorizam só pela minha estética, só pelo meu corpo, só pelo meu fato de estar gostosa, bonita e sensual, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, porque isso não vai durar para sempre. Concordo. Outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Também falei no meu programa sobre a falta de mãe raiz, tá? Inclusive, estou aqui ainda esperando. Eu fiz um desafio, né? De entrevistar 3 mães raízes, né? Uma já se apresentou. Quando tiver mais 2, eu vou fazer um programa sobre a mãe raiz, né? E eu falei também sobre a falta de educação das crianças hoje. A falta de limites. Exatamente. Falta de limites. Na verdade, a gente tem uma falta de limites muito grande porque esse processo já é antigo, né? Esse processo já acontece há muito tempo. Desde que eu trabalhava com educação sexual nas escolas, eu já observava isso, mas era mais sutil. Antigamente tinha um pouco mais de controle. Hoje tem um pouco menos. Porque o que está acontecendo na educação? Vamos lá, quem é professor sabe muito bem disso. Os pais não educam as crianças, os pais mimam as crianças e mandam para o colégio e falam assim, educa aí. Né? E aí, como se o professor, que tem que ter o quê? A função de educar, ele virou o quê? O pai, a mãe e a babá daquela criança. E ela tem que dar os limites que os pais não dão em casa. E aí tem muito pai e mãe também, que também trabalhando fora, acabam colocando babás para tomar conta dos filhos. E aí vem um outro problema. O teu filho está sendo educado pelos professores, está sendo educado pelos pais, pelas babás, pelos empregados, por todo mundo, e você que tem aquele valor, não está passando o teu valor para o teu filho. E aí você começa o quê? A mimá-lo. Por quê? Porque você, na verdade, está tão ausente que você quer suprir ele com presentes. Então você começa a dar presentes, e o garoto acaba aprendendo isso, né? A gente aprende que a gente ganha presente, a gente aprende os mimos, a gente aprende as chantagens emocionais, e essa responsabilidade vamos botar assim, do garoto, entre aspas, mal educado ou sem limite, é de total responsabilidade dos pais que não estão conseguindo dar limite a seus filhos. E se um professor reclama do comportamento do filho, o professor é que está errado, o filho é perfeito. Verdade. Então, eu quero agradecer aqui, estamos aqui ao vivo na Olá TV Web News, tá? Quero agradecer a participação de todos que estão aqui. A Patrícia fala, boa noite, cheguei. E ela mesma já disse que... Manda pergunta aí, Patrícia. E ela disse que era uma mãe raiz. Então, Patrícia, você já está convocada no programa da Mãe Raiz. Só falta agora uma. Ela fala até, ela é eu não consigo chegar com esse Instagram. Monogamia, cara. Monogamia? É, entendeu? Beijo para o Brechó da Lai, pela sua participação também. Maria Azevedo, Rafael Carvalho, Marcele também entrou. Tem Jaqueline, tem Maia Kélida, Eliette Moraes, temos Renato, ai gente, um monte de gente. Sandra Pimenta, essa Sandra Pimenta mesmo aí, ó, é uma mãe raiz, entendeu? E é uma pessoa muito bem resolvida. Ela uma vez falou pra mim assim, amiga, eu vou te dizer uma coisa, quando eu vim embora em Angra, eu sofri muito, né? Ela falou pra mim assim, amiga, posso te dizer uma coisa? Preste atenção ao redor. Nós temos obrigação de estudar quem está do nosso lado. Quando a gente tem, na verdade, a obrigação de conhecer aonde a gente está andando e com quem a gente está andando, né? Aí ela falou pra mim assim, quando a pessoa sabe que você não gosta de uma coisa e faz, ela está querendo tirar você do sério. Isso é o que acontece muito entre casais, né? A provocação, as relações, né? Foi o meu primeiro conselho angrense dessa grande mulher, sábia mulher, amicíssima Sandra Pimenta. E por isso a terapia é importante, para a gente fazer a blindagem emocional, né? Não deixar com que o outro nos desequilibre tanto, né? Porque sempre vai ter um pouco de desequilíbrio. Ninguém é perfeito. Mas, no mínimo, a gente tem que ter o nosso centro, né? Saber mais ou menos como dormir em paz. Eu acho que essa é a grande questão. Sim. Naquela época, a gente já fazia psicologia. Eu e ela, que a gente tomava cerveja e a gente cuidava com outra outra. Tá certo. Não é terapêutico, né? Dr. Charles, né? Por que
existe ainda até hoje o tabu de que o homem, quando trai, é o grande bambambam e a mulher, quando trai, é a grande safadinha. Isso é uma questão cultural, né? A gente tem isso, a gente teve isso ao longo da nossa história, a gente tem isso através da... A gente aí vai ter que estudar uma série de fatores, principalmente a questão do casamento. O que é o casamento em si? Como ele foi criado? Para que ele serve? Né? O casamento é uma instituição que, na verdade, se a gente pensar com amor, como a gente pensa hoje, eu caso por amor, casar por amor é uma coisa muito nova. Né? Antigamente não se casava por amor. Antigamente se casava para manter os bens da terra, para manter os bens da família, se casava com os primos, né? O rei com a rainha tal, né? O príncipe com a princesa, para enriquecer. Então esse negócio de casar por amor é uma coisa muito nova, que as pessoas ainda não digeriram muito. E se esquecem, de certa forma, de uma coisa que eu acho que antigamente tinha muito, que era o casamento por respeito. Né? Existia uma coisa chamada respeito. Então, quando acabou, e aí a gente tem uma armadilha psicológica, que tem gente que pode interpretar mal, esse é meu medo, né? Mas assim, existe uma questão interessante que é assim, se eu caso por amor, então o amor acaba, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, você ainda está num relacionamento que você tem que ter no mínimo respeito com a pessoa que você está no relacionamento. Então, se acabou o tesão, se acabou a vontade, se você não tem mais nada, senta com ela e conversa. Chega a um acordo. Sabe, eu acho que uma separação, se você não tem mais tesão, não tem mais vontade, separa. Você está traindo para quê? Para que existe essa necessidade de fazer algo escondido que você sabe que não vai terminar bem? Essa é a realidade. A Elisete Campos pergunta, relacionamento virtual é traição? Tudo é traição. Né? Se você pensar bem, eu fui o primeiro, só um dado interessante, eu fui o primeiro pesquisador, quase que no mundo, sobre os relacionamentos afetivos na internet. Inclusive tem 2 livros publicados sobre isso, né? Que escreveram e fizeram referência aos meus trabalhos. Inclusive tem um trabalho meu, que foi capa de revista, na revista nacional, que é justamente sobre isso. Eu entrevistei 5.000 pessoas que se relacionavam na internet, na época, no Brasil, e que criaram e construíram vínculos, e criaram através da internet. E dentro desses relacionamentos, eu observei que poucos dos relacionamentos duraram, porque o que a internet promovia muito? A conquista. O que é gostoso na internet? É a conquista. Então as pessoas conquistam, porque ela remete àquela coisa antiga da carta, né? A pessoa escreve, oi, aí você está carente, você vai ler assim, oi, né? Como se a pessoa estivesse falando de forma romântica, oi, tudo bem? É só um oi, tudo bem. A pessoa já lê, olha, ela escreveu para mim, oi, tudo bem, ela está afim de mim. E aí começa aquela troca, que as pessoas às vezes estão escrevendo para 10, 15 pessoas. E aí, quem cair na rede é peixe. É mais ou menos por aí. Então, a internet favoreceu o quê? Você atirar para vários lados ao mesmo tempo. E aí você vai pescando ali, experimentando. Então, assim, se você tem um vínculo com alguém, por exemplo, se eu sou casado com você, a gente tem um relacionamento, e eu te largo para ir para a internet me masturbar na imagem de alguém, porque o relacionamento afetivo é isso. Você cria um vínculo fantasioso sexual com alguém, ponto. E eu vou lá usar essa minha fantasia, eu estou tendo uma traição, não estou? Eu não estou pensando em outra pessoa. Se eu estou transando com alguém na cama, e eu estou ali com uma mulher, imaginando que é outra pessoa, psicologicamente, já não estou traindo? Tecnicamente falando, eu não estou com ela, eu estou com outra pessoa. Doutor Charles, eu vou fazer um programa aqui falando sobre crime na internet, sobre as princesas virtuais. Porque tem gente que se acha até casada, né, noiva, né, com gente até que é de fora. Falar sobre os abusos, inclusive sexuais, em relação a isso. Eu gostaria de te convidar para você participar desse programa, né? Porque eu já estou com 2 princesas que estão me beijando o saco. Inclusive vale o toque, né, o alerta para muita gente que, assim, na internet está aquela vida virtual linda, né? Fotografias maravilhosas. E em casa um ambiente absolutamente regado a abusos e tóxicos. Tem muita gente. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para as pessoas na internet é para de se iludir com o que você vê na internet. Porque tem muita gente, por incrível que pareça, que fica deprimida porque viaja pelas redes sociais e fica, nossa, mas todo mundo é feliz e menos eu.
ou desculpa, e menos eu, e quando você vai ver, não, aquelas pessoas também não são felizes, elas estão ali como um personagem, muitas das vezes, fazendo um papel. Então, cuidado com essas ilusões, que são fantasias. Doutor Charles, o que mais te chamou a atenção durante a Covid? Eu acho que o pós-Covid... Não, quero que você fale durante primeiro. Não, eu acho que durante o Covid foi justamente a questão do isolamento social, né, que a gente sentiu muito, e as brigas dos casais que ficaram assim, as pessoas não se toleraram mais, né? A intolerância tomou conta. Por que a intolerância tomou conta? Porque as pessoas começaram a ter que conviver 24 horas com aquela pessoa que ela falava que era o amor da vida dela e que era o amor eterno, né? E que ela poderia morar numa casinha branca de sapê no alto da montanha. Mas ela não aguentou 2 meses trancada dentro de casa com essa pessoa. E vivia uma batendo na outra o tempo todo. E muitos divórcios se deram por causa dessas relações. Vamos agora falar sobre relacionamento mamãe, papai e filhinho durante a Covid. Foi complicado. Não, foi complicado e está sendo complicado, né? Mas eu acho que a Covid ensinou muito pra gente. Eu acho que a psicologia aprendeu muito com a Covid, né? Muito. O que a psicologia ensinou? O que eu aprendi durante o processo da Covid? Eu aprendi que, primeiro, nós precisamos de vida social. Segundo, ninguém se aguenta 24 horas. Isso é um fato. Então, assim, por mais que você conviva com outra pessoa, você precisa de espaço. Então, dar o espaço é muito importante. Você não pode sufocar a outra pessoa. E o que eu vejo muito nos relacionamentos é isso. E o que a Covid ensinou foi justamente isso, né? Que os relacionamentos são muito difíceis, sim, e que as pessoas são muito egoístas. Tá? Então, assim, a gente tem que começar a aprender que se relacionar não é fácil, que se relacionar é abrir mão de muita coisa, sim, em prol de um relacionamento, de algo que você quer construir. Mas assim, se não der certo, não deu. Também tem que assumir isso, entendeu? Isso é importante. Agora, o que não pode ter dentro dos lares, nem no relacionamento, são os abusos ou as agressões. Porque quem paga o pato são os filhos. E não adianta falar que não, porque assim, um ambiente tóxico vai gerar uma educação tóxica. Não tem como. A gente é exemplo. Somos exemplo. Sim. Olá, TV Web News. Estamos aqui ao vivo com o doutor Charles Reutenberg. Putz. Charles Reutenberg. Ele é uma celebridade, ele conhece de tudo um eterno estudioso. É onde eu quero chegar um dia. Doutor Charles, e pós-Covid? Então, eu acho que o pós-Covid a gente ainda está vivendo isso, né? Infelizmente. Acredito que a gente adotou um estilo de vida virtual que a gente não recuperou mais ainda, né? Você vê, eu falo isso muito para as pessoas, isso aqui é uma máquina, né, de depressão absurda. Isso é um fato. As pessoas se escravizaram na vida virtual, que foi justamente o que a Covid fez, né? Fez a gente entrar no mundo virtual. Só que a Covid acabou. A gente não sai mais, não vai para a esquina, não brinca mais, não tem mais amigos. Você senta na rua, você senta num barzinho, você faz um passeio, está todo mundo conversando, são 10 pessoas numa mesa, as 10 pessoas conversando via celular. A gente perdeu o contato pessoal e começou a entrar no contato virtual, que logicamente vai criar uma série de problemas emocionais, porque a gente fica isolado o tempo todo. E o ser humano precisa de contato social. Então eu acho que o pós-Covid, infelizmente, trouxe essa sequela, que é essa nova geração que cresceu trancada dentro de casa, achando que o celular é o mundo dela. E não é. O celular é uma ferramenta que te coloca, toda hora, te coloca em contato, em contato com outras pessoas, mas ela não pode ser a ferramenta principal na sua vida. E isso é muito importante a gente entender. Não, inclusive foi bom você falar isso também, porque... Isso é uma fonte de depressão. Eu falei no programa passado sobre que os pais... Antigamente, a gente não via tanto celular na mão de criança, né? Mas hoje, o que eu vejo é que os pais compram o celular para se livrar do filho. Mas carrinho de bebê.
Toma aqui, já dá no carrinho de bebê. Toma, filhinho, brinca, porque não me perturba. Toma aqui, vai jogar teu joguinho eletrônico. Aí você vicia a criança. Agora vamos lembrar do mundo inóspito do celular, o mundo selvagem do celular, as pedofilias, os abusos sexuais, os programas perigosíssimos que tem por aí, as pessoas que fingem que são crianças e não são, são os pedófilos que estão por trás. Você tem um controle disso? Você educa o seu filho? Você fala disso com o teu filho? Ou não? A gente deixa uma grande lacuna emocional e fala assim, toma filhinho, se vira na internet. E o que está acontecendo? Uma crescente onda de abusos sexuais, né, relacionados justamente ao uso do celular por causa da carência e a necessidade que o jovem tem de fazer parte de um grupo. Então, quando eu quero fazer parte de um grupo e eu tenho um celular e que ele é ilimitado, me coloca em contato com milhares de outras pessoas, que a gente troca informações, eu me abro e me exponho. Então eu me fecho em casa, tranco a porta e fico no meu mundo trancado. Aí o pai na sala ou a mãe na sala, não, tá bem, tá lá em cima no celular, tá jogando joguinho. E o cara tá fazendo, ou a menina tá fazendo uma série de barbaridades na internet, que é isso que a gente vê acontecendo por aí, infelizmente. Gente, faça a sua pergunta, nós estamos aqui para responder, tanto eu quanto o Charles, entendeu? O que eu souber, eu tento. O que a gente não souber, a gente procura aqui no Google. Com certeza. Não existe mais pergunta, tem resposta. Esse é um problema, né? Tem muita resposta por aí perigosa. Inclusive, cuidado com essas pesquisas no Google, que tem muita gente achando que Google sabe tudo, né? E tem muita publicação por aí que, olha, eu vou te contar, eu fico de cabelo em pé, literalmente, né? Doutor Charles, eu vou fazer uma pergunta para o doutor aqui agora. Eu vejo uma crescente de adolescentes, né? Que usam muito azulzinho. Tem muito. Remedinhos. Muito. Para manter ereção Isso. e tornar uma noite de bambambam para as suas companheiras. Não é só adolescentes, muitos adultos também. Adultos também, né? Isso está causando impotência também, isso né? Está causando impotência, Disfunção isso está sexual, causando né? mortes, isso está matando gente. É verdade. Quando começou essa onda, e eu te falo dessa onda até com data, vou te falar as datas, foi mais ou menos na época de entre 2004 e 2005, 2004 e 2006, tá? Começou a onda do azulzinho, desculpa de novo, né? Começou a onda do azulzinho que patrocinava tudo quanto era congresso que você pode imaginar de sexualidade. E aí houve uma grande onda em relação ao incentivo, né, do uso dos medicamentos para potência sexual. E naquela época eu já questionava sobre, você precisa realmente de um estimulante químico para ter uma relação sexual? Porque a gente pode produzir essa química com massagem, com beijo, com estimulações, com uma série de coisas. Se você não tem um transtorno, não tem um problema X no organismo, para que você vai usar um vaso dilatador que você pode ter um aneurisma e não saber, e você pode sem querer romper esse aneurisma com vaso dilatador, que são os medicamentos antigos usados na questão da impotência. E muita gente usava desenfreado. Além disso, usava com álcool, que é para piorar a situação. Então você vai para a festa, tomava um monte de remedinho e ainda botava, né, 1 litro de bebida para dentro. E aquela química toda fazia um mix tremendo em cima do comportamento da pessoa. Muitas mulheres começaram a usar também. Pode? Muitas mulheres usavam. Também. Não sabia não que mulher podia tomar esse negócio, Também não. estimulavam, muitas mulheres começaram a usar. Jesus! E aí aconteceu uma grande onda e aí aconteceram vários acidentes e várias mortes por causa disso. Né? Então, assim, vamos à essência da questão. Medicamentos são medicamentos, ponto. Eu tenho alguma obstrução, a primeira coisa que a gente tem que entender é, se eu tenho um problema de disfunção erétil, por exemplo, meu pênis não está subindo, eu tenho que medir o colesterol, eu tenho que ver se tem algum entupimento, se tem uma má formação, se eu estou com baixa hormonal, o que está acontecendo para a minha sexualidade não estar funcionando. Aí sim, a partir de uma avaliação, aí eu vou buscar um medicamento numa indicação, mas não usar por conta própria. Porque, só para você ter uma noção como uma coisa é séria, eu posso estar com nível de colesterol altíssimo e por causa disso eu tenho as artérias e as veias penianas ou os capilares penianos entupidos, porque entupiu por causa do colesterol. Eu vou lá e tomo remédio para potência, tá? Um vasodilatador que vai irrigar a região, vai me dar potência, tá bom.
Só que aquele sinal de uma hipotência já está te dando um aviso que você está com colesterol alto e o próximo problema vai ser cardíaco. Então, quando a gente tem um problema de ereção ou de potência, geralmente merece uma investigação. E não sair usando vasodilatadores para camuflar problemas. Qual é o problema? É fisiológico? É do organismo? É do relacionamento? Alguma coisa está acontecendo. E isso a gente tem que entender. Você quer ver uma coisa interessante? Uma vez um paciente me procurou, essa história é legal, que ele me procurou assim: doutor, estou com um problema sério. Eu falei, né? Sentou, não, estou com hipotência. Está com hipotência? Você acorda com pênis ereto? Primeira coisa assim, você tem uma hipotência, então você não vai acordar com ereção. Bom, acordei com ereção. Pronto, você não tem potência. Você tem um problema psicológico, você tem um problema no teu relacionamento. Presta atenção aí vocês, hein? Presta atenção, entendeu? Se acordar vivo não é impotência. Aí, não, eu tenho. Então tá, então você não tem impotência. Não, doutor, eu tenho impotência. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu não estou conseguindo funcionar com a minha amante. Aí eu falei, mas assim, você está com problema de potência, porque você não, desculpa, perdão, eu não estou conseguindo funcionar com a minha mulher, só estou conseguindo funcionar com a minha amante. Eu falei, mas vem cá, isso é impotência aonde? Você está com problema de relacionamento, não de impotência, entendeu? A tua afetividade... então quer dizer que ele queria funcionar bem em casa o tempo todo, tá 24 horas, eu tomo remédio, mas com a mulher não funciona, com a amante não funciona, e vice-versa, e vai indo. E as pessoas estão assim e reclamam. Agora, vamos ao que interessa do medicamento, que é o mais perigoso. Quando eu tomo um remédio ou um medicamento qualquer para a impotência, eu me coloco no nível aqui em cima. Eu elevo o meu desempenho sexual. Eu subo, eu faço um up. Tá, a partir do momento que o medicamento perde o efeito, eu volto para o meu normal. Só que agora o meu normal eu já leio como não está bem. Eu não estou conseguindo ficar um tempão mais com ereção, está dando algum problema. Eu tenho que tomar de novo um remédio. E aí você vai lá e toma um medicamento de novo. Pronto, se instaurou uma coisa chamada temor do desempenho. Vício medicamentoso. Posso fazer uma pergunta como mulher? Porque eu nunca tomei, né? Essas coisas. E se também... eu falar que eu também nunca usei, você acredita? Eu acredito. Nunca usei. Eu acredito. Eu falo, só não bota a mão no se fogo. Eu tiver falhar, não, se eu tiver que falhar, eu vou falhar. Vou falhar numa boa. Tranquilo, sem problema nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta agora, de boa. Quando um homem toma um remédio desse, né? Esse remédio ele serve para manter a ereção por mais tempo ou para manter o orgasmo por mais tempo? Não tem orgasmo, ereção. Ele não tem orgasmo? Não, calma, vamos lá, vamos separar duas coisas importantes. Então, quer dizer uma coisa é ereção, outra coisa é ejaculação, outra coisa é sim, orgasmo. Esse negócio aí é ejaculação. São três coisas diferentes. Mas ele retarda também a ejaculação? Retarda, ajuda a retardar. Acho que ajuda a retardar. Porque eu fiquei aqui já imaginando a situação. Ele ajuda a retardar. Eu nunca tive. Inclusive, ele ajuda você a recuperar a potência, né, mais rápido. Porque o homem, depois que ele ejacula, ele existe uma coisa chamada período refratário. Período refratário é o intervalo que o homem precisa, depois que ele ejacula, para uma nova relação. O medicamento químico, ele permite com que você diminua o tempo de período refratário, ou seja, eu transo agora, eu ejaculo uma vez. Sem o medicamento, eu só vou ter vontade de transar agora daqui a 2 dias, amanhã, semana que vem. Com o medicamento, daqui a 15 minutos, de repente, eu vou ter uma nova potência, sem problema nenhum. Então, eu posso ter duas relações. O homem vira coelho. Esse é o problema, entendeu? Porque assim, vicia nessa potência que não é real. E aí a pessoa começa a tomar um monte de remédio. A mulher também deve ser desgastante isso, não? Tem muitas mulheres que gostam do negócio. Pois é, mas a mulher às vezes nem sabe que o homem toma remédio. Mas se ficar toda hora me querendo, já mando logo embora, eu vou embora. Tem muita mulher que não sabe. Olá, TV Web News, hoje o clima está quente. Vamos falar de sexo. Eliette Moraes Santos pergunta para... Mas você quer ver uma coisa interessante? Posso fazer uma pergunta? E uma resposta. Você tem direito a fazer 3 perguntas. Então tá bom. E eu vou fazer 3 perguntas. Você sabia que tem muita mulher que finge orgasmo, né? Tem? Você viu como é que é? Tem muita mulher que finge orgasmo, ela finge que tem prazer. E aí que está o perigo, porque no momento que a mulher finge que tem prazer, como é que o homem pode ter consciência que ele tem que melhorar o desempenho dele? Não tem. Então, se você não fala que você não teve prazer, ou se você não fala que você não gosta disso, daquilo, ou que você gosta disso ou daquilo, ou você tem vergonha de falar o que você gosta, e tem muita mulher que gosta de certas coisas e não fala, porque tem vergonha de falar com o parceiro, e ela, por causa disso, não se satisfaz,
Como é que o parceiro vai adivinhar? Se o cara ejacula antes do tempo, vamos lá, antes do tempo dela ter prazer, e ela não fala nada e finge que está tudo bem, para que eu vou me empenhar? De novo. Por que eu vou me empenhar em fazer melhor se o que eu faço já está bom e você não reclama? Então, cabe a mulher virar com jeito e conversar, amor, vem cá, vamos fazer diferente? Outra coisa muito importante no ato sexual é a mulher entender que não é chegar, vem cá, beija e penetra. É vem cá, beija, faz estimulação, faz carinho. Você sabia que a mulher pode ter mais de 20 orgasmos numa relação sexual? Doutor Charles, por favor, eu gostaria de interromper um momentinho, porque você está com várias perguntas para responder aqui, então entendeu? E eu não posso deixar o nosso público sem resposta. Vamos aos prazeres. Gente, prazeres a Eliette Moraes Santos, você acha que o aumento da criminalidade tem a ver com a Covid? Não. E o que o governante pode fazer? Eu não tenho a mínima ideia, eu não estou ligado nessa área, né? Eu posso dizer que o aumento da criminalidade tem a ver com a falta de planejamento familiar. Isso eu garanto para você, né? A relação filhos, número de filhos que você pode ter, pobreza e criminalidade e falta de cuidados sociais se correlacionam de forma direta. Por isso, inclusive, que a educação sexual é fundamental e o planejamento familiar também. Porque se eu não tenho sustento, nem dinheiro, nem recurso para alimentar um filho e eu faço 5 filhos, como é que fica isso? Sabe? Então, assim, a gente tem um aumento da criminalidade, sim. Você pega os países mais desenvolvidos, que fazem um controle de natalidade, coisa do gênero, você vê que a criminalidade é muito menor. E não precisa ir para outros países, não. Alguns estados fazem isso, onde as pessoas têm mais consciência. E a gente tem isso. Aqui tem mais uma pessoa aqui, se a gente não adiantar as respostas, não vai dar para responder no Google, né? Tem aqui... Vamos na rapidinha. Peraí, é que eu estou com dificuldade de escrever. Parcesa, minha assistente, veja aí, Parcesa 1971. Hoje minha preocupação é que muitos jovens amigos gays que conheço que estão contaminados com o vírus HIV e muitos tomam coquetel e não parecem ser portadores do vírus. E a mídia não tem campanha sobre isso. Isso. Vamos lá. As questões das transmissões das doenças, das infecções sexuais, tudo isso, né? Hoje em dia não está... Hoje em dia não é mais que nem na época, vamos botar assim, do Cazuza, dos anos 80, dos anos 90. Ó, Eliette, se a net estiver caindo, você vai lá pro Instagram, tá bom? Olá TV, Web News, certo? Que você vai encontrar que está passando ao vivo também no Instagram e no Facebook. Continua. Então, vamos lá. Os problemas das transmissões sexuais, né? Hoje a gente não tem mais aquela imagem que a gente tinha antigamente de uma pessoa, por exemplo, com a AIDS que chocava. Hoje em dia uma pessoa vive tranquilamente e vive numa boa, né, com os vírus e não passam isso. Agora há um controle também e vamos lá. Eu acho que a promiscuidade, e eu acho que ela quer falar sobre isso praticamente, está trazendo doenças meio perigosas. Por exemplo, a sífilis tinha sido erradicada. Há muitos anos que eu trabalhava, que eu não ouvia falar de sífilis e a sífilis voltou. Né? A gente tem uma série de doenças que voltaram. A mononucleose, por exemplo, a doença do beijo, que é transmitida pelo beijo, ninguém fala sobre isso. Como é o nome? Mononucleose. Gente, nessa daí eu sabia. É, a doença do beijo, né? Conhecida como a doença do beijo. Então, assim... Mas ela é o quê? É bactéria, é vírus, é o quê? É o vírus. É transmitido pelo beijo. Por exemplo, você tem... Como é que você sabe? Mas é causado, é isso que eu quero saber. É causado pelo beijo. Como é que eu sei se eu tenho isso? Você vai e a pessoa que pegou de quê? Beijo. Não, mas deu início de tudo. Quem nasceu primeiro? A pessoa beijou o macaco, porque tudo a culpa é do macaco. A Covid veio do macaco, tudo. Não. A doença vem de alguém. Alguém beijou o macaco, pegou a doença do beijo e foi passando? Vai passando. Como é que se tira um vírus? O vírus da gripe, vamos lá. De onde é que você pega uma gripe? Pelo amor de Deus. De quem você pegou uma gripe? Sim, tudo bem, né? Então, assim, é isso. É a mesma coisa. Se você... Vamos voltar... A doença do beijo é diferente da gripe. Vamos voltar ao início do programa. O que você me perguntou? Né? Uma pessoa que sai e beija 20 pessoas na noite é normal? Não. Se essa pessoa tem uma doença e ela beija 20 pessoas, ela não aumenta? Bom, mas tudo bem. Eu sou da época que era sapinho,
Sei que a pessoa pegava, a gente tem- era uma áfida, Sim. entendeu? Mas negócio de pegar um vírus assim, desse jeito, doença do beijo, como é o nome dela mesmo? Tem a gonorreia. Não, eu quero saber essa doença do beijo, eu gosto preocupar com isso. Eu não sou infectologista. Não, mas me diga só como é o nome da doença. O nome completo é mononucleose, mononucleose. Mononucleose, cuidado vocês. É a doença do beijo, eu estou descobrindo aqui agora. Passa pelo beijo, né? Transmitida pelo beijo. E ela é muito transmitida. Beijou, pegou, né? E a gente tem a festa aí vamos passando doença, vamos passando, sabe? Tá, a pergunta, em cima da pergunta que foi feita sobre o número de homossexuais, né? Eu nem quero entrar muito nesse mérito de... Não, a sexualidade da pessoa eu também não acho. interessa. Eu acho que o comportamento independe do gênero, da escolha ou da preferência. Não, porque aqui do foi a gosto, pergunta que foi o nome feita. que coloquem, A né? pessoa que botou assim na pergunta, não fui eu, nem foi Charles. Mas isso eu tenho um receio, né? Eu fico muito com receio desses rótulos. A primeira coisa que eu tenho receio quando falo em sexualidade são os rótulos. Tipo assim, então o homossexual é mais promíscuo, o hétero é mais promíscuo, isso é mais promíscuo. Eu acho que, gente, a gente foca muito na sexualidade das pessoas e esquece muito do comportamento e do caráter das pessoas. Elisete Campos acaba de informar para o Lá TV Web News, do programa Essência, que a Anitta tem a doença do beijo. Viu? Então é isso. Mas ela pra caramba, né? Ela é uma beijoqueira de plantão, hein? Então, assim, muita gente tem essa doença, muita gente passa essa doença. Mas, assim, o que a gente tem que entender, gente, olha só, vamos lá. Vamos entender uma coisa de forma bem objetiva, quando a gente fala em sexualidade, em doença, em qualquer coisa relacionada à afetividade também. Quanto mais parceiros eu tenho, quanto mais gente eu tenho, quanto mais eu amplio o meu leque, mais eu abro a chance de pegar qualquer coisa. Ponto. É aquele negócio. Eu falo muito para as pessoas assim. As pessoas colocam assim, mas vem cá, se eu ter relação sexual de camisinha, se eu ter isso, ter aquilo, eu tenho garantia de alguma coisa? Não, você não tem garantia de nada. Você faz sexo, você tem risco de alguma coisa. Se você atravessar a rua no sinal vermelho, em cima da faixa, você pode atravessar tranquilamente, sem olhar para os lados, porque você tem certeza que nada vai acontecer? Não. E mesmo que você olhe para os dois lados, ainda pode vir alguém a 200 km por hora e te pegar no meio do caminho. Então a gente não tem certeza nem garantia de nada nessa vida. Tudo é um risco. Sexo é risco. Sexo é vida também. Eu concordo. Sem sexo, ninguém... Gente, se não fosse o sexo, a gente não estava aqui. A gente nasceu... Não, eu fui feita na noite do você, né? Entendeu? Eu fui Então, assim, pai todos nós nascemos Tô falando sério, do sexo. Meu finado pai falou pra mim, minha filha, eu te fiz uma noite de lua cheia. Então assim, a gente tem que entender que a sexualidade ela faz parte do ser humano. E a gente tem que tomar um certo cuidado com a nossa saúde sexual também. Afinal de contas, as doenças estão aí. E elas passam, gente. É que nem eu tendo pessoas que viram para mim e falam assim, poxa, eu engravidei sem querer. Como assim você engravidou sem querer em 2023? Sabe? Cadê os métodos? Você não sabe que existe pílula, camisinha, DIU e uma série de outras coisas, e tirar, colocar fora, sabe? O coito interrompido, tem tanta forma de você evitar ou reduzir o risco de uma gravidez, que a pessoa ainda fala que engravidou sem saber. Não deu tempo. Sabe? Não entendo, eu não entendo. Não deu tempo. E cadê a educação sexual aí? Cadê as escolas trabalhando a questão da sexualidade? Enquanto a gente não conseguir implantar a educação sexual de uma forma legal, a gente vai continuar com índice crescente de adolescentes. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho... 2 minutinhos antes de você falar uma coisa. Eu tenho uma coisa publicada na Viviane internet. Guerreiro está ao vivo, está lá de Niterói. Rapidinho, beijo. Só uma coisa importante. Quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, eu publiquei um artigo que saiu no mundo inteiro e está na internet até hoje, que chama-se Professor, Vilão ou Mocinho. Pode buscar isso na internet, você vai ver. Eu escrevi o artigo e eu estava de queixo caído porque não tínhamos educação sexual no Brasil e a gente tinha, no caso, na época a gente tinha 36 mil adolescentes grávidas. Hoje a gente parte a 500 mil de adolescentes grávidas. Então, assim, de lá para cá não se trabalhou educação sexual, se fez uma, entre aspas, educação sexual falando só de DST, use camisinha, e está aí o índice crescente de gravidez precoce. Por quê? Porque a gente não trabalhou educação sexual.
Verdade. A melhor maneira hoje. Nós temos 5 minutos. Tira uma carta, porque eu não vou deixar você fazer aqui sem tirar uma carta. A pergunta para você é o seguinte: o que impede você de ser sua melhor versão? Mas eu sou a minha melhor versão. Eu sou excelente. Se melhorar, estraga. É ruim, né? Tire outra. Eu não sei se será outra tirar pessoa. a PNL como psicólogo não dá certo. Não dá certo, não. A rotina é uma vida aliada em sua vida? Ou como você vai se sentir se ela for alterada? Não, a rotina para mim é uma coisa que eu tento alterar sempre. Eu não me mantenho na rotina. Eu me mantenho na rotina, mas eu não deixo ela perdurar durante muito tempo. Porque senão eu não vou saber quebrar a rotina e vou entrar na depressão. Inclusive, uma das causas da depressão é essa não quebrar a rotina. Ao mesmo tempo, ela é importante para você conseguir fazer as tarefas do dia a dia. Então, eu procuro manter uma rotina de segunda, tipo a quinta, e aí, sexta, sábado, domingo, eu deixo a vida me levar. Certo, pode me fazer pergunta. O que te faz feliz? Ai, gente, o que me faz feliz? Poxa, não é? Você pediu para fazer uma pergunta? O que te faz infeliz? O que você não quer? Pronto. Estou travada. Viu? Perguntas tão simples que a gente não sabe responder. Porque faz parte do nosso dia a dia. É difícil da gente falar da gente. Cara, né? me faz feliz o fato de eu me sentir uma mulher de missão cumprida sempre, entendeu? Todo dia antes de dormir eu pergunto, eu tenho aquela sensação de ter o filho dei o meu melhor. Então isso é uma forma de me fazer feliz. Mas você sabe que essa é uma pergunta que todo mundo deveria fazer todos os dias? O que me faz feliz? O que não está me fazendo feliz? Para eu poder mudar justamente aquilo que me incomoda. E, gente, buscar um suporte terapêutico, que é fundamental. Exatamente. Né? O que me deixa triste é me acovardar para tomar determinadas decisões. Porque depois de velho eu fiquei covarde. Mas no momento que você tem consciência disso, você pode tomar atitude para mudar isso. E qual foi a última pergunta? Nem sempre eu esqueci. Não, você fala da mim, né? Minhas considerações finais é a seguinte. Cara, que bom, eu fui salvo. Alguém se lembra aí qual foi a terceira pergunta? Não, né? Pô, o pessoal tá falando assim, poxa, não termina não, o tema tá ótimo. Estou amando essa entrevista. Aí, meu filho, não é comigo não. A gente vai ter que voltar, né? Ai, tem gente aqui querendo aprender até um monte de coisa aqui. A gente ensina, o que a gente quer fazer. Então, quem quiser contato contigo. Tem um Instagram, né, que eu acho que é o mais fácil, que eu criei um nome lá para ser fácil, que é Charles Psicólogo RJ, não tem como errar. Certo. E aí telefone de contato para marcar tudo no Instagram. Tem tudo no Instagram? No Instagram, faz o contato, que eu acho que a melhor saída é a forma mais fácil. Você é feliz na sua profissão? Sou muito. Ajuda muitas pessoas? Muito. Gostou de ser convidado para o programa? Amei. Se você morresse amanhã? Eu morreria triste porque eu não estou andando de moto ainda, porque eu estou me recuperando da cirurgia cardíaca. Como é que foi essa cirurgia cardíaca? Foi terrível. Foi horrível, é complicado. Eu tive 8 ataques cardíacos. Não, 8 ataques cardíacos. Eu sou um sobrevivente. Sim, mas você esperava que fosse assim? Não. A minha cirurgia, a nossa conversa, não, foi sensacional. Foi? Foi Você... quase um orgasmo prolongado. Hein? Eu não sei o que é isso. Orgasmo prolongado. Eu não sei o que é isso. Gente, olha só. Eu sei que muita gente ficou constrangida. Eu senti o constrangimento de vocês daqui. Mas eu acho que a gente precisa falar mesmo. Não, eu acho que a sexualidade tem que ser falada, tem que ser levada a sério, tem que ser levada para as igrejas, para as escolas, para as comunidades. Tinha que ter projeto de lei para trabalhar a sexualidade. Tinha que educar os professores para falar de sexualidade. Eles são multiplicadores dos saberes. Tem os PCNs, temas transversais que deveriam ser ensinados aos professores. Eu lancei educação sexual pela internet no Brasil e o meu projeto foi o primeiro projeto no mundo de educação sexual pela internet. Foi, inclusive, pedido da Fiocruz. Eu fiz uma tese de mestrado com o tema educação sexual. Ele é ótimo, parabéns! Eu agradeço. É o tema para a noite inteira. A outra ela não está com sono, deve ter insônia, não deve tomar tarja preta e está querendo que a gente fique aqui conversando com ela. A gente vira a noite. Eu tenho a gente vira a noite. Uma, duas, inclusive você já participou de um programa desse, né? Como é o nome daquele programa que você participou? Qual programa? Tem que ser o programa ali, daquele programa que era na cama falando. De noite na cama com a Monique Evas e depois com a Roberta Close.
Fez? Fez. Noite na cama? Noite na cama, falava sobre sexo. Entendi. De noite Olha na só, cama, fazia todos os programas. se vocês querem que o Dr. Charles volte, vocês têm que entrar em contato e pedir para ele voltar. Se não pedir, não volta. É. É. Ele Tem que vai fazer voltar carinho, aqui. tem que estimular, entendeu? Ó, carinho. Eu já tô até Se suando não já. estimular, não vai, entendeu? Olha só, assim funciona. foi bom ser entrevistado por mim? Foi muito bom. Me faça a mesma pergunta. Mais uma pergunta? Não, me faça a mesma pergunta. Ah, foi bom eu ser entrevistado por você. Você gostou da entrevista? Olha, eu me senti irritada em vários Viu? momentos. Aí, tá vendo, gente? Funciona. Eu quero distância de você. Gente, vou te falar, eu tô assinando burro. Mas falar de sexualidade é legal, né? Não, é legal, é legal. E você Eu sabe não que tinha muita essa gente tem timidez, vergonha, né? Tem muita mas eu vergonha, tinha tem muita vergonha, eu não tenho curiosidade. mais. Que não tem que ter vergonha, tem que ser sem vergonha. A gente tem que entender que Eu posso ter vergonha agora. falar de sexualidade... Gente, olha, acabou, né? acabou. Ó, Eu ele vou vai encerrar. voltar aqui e a gente vai fazer outro Mas programa. eu quero ver você no meu Instagram, hein? Vem comigo. E eu também quero ver você. Oi? Ah, e vamos fazer um programa de crimes virtuais para vocês, princesas, que ficam noivos de Legal. gente da Turquia. Casamento dos sonhos. Não, noiva, fiel. Beijo para você, dá a consideração final. Valeu, Obrigado, gente. meu diretor, obrigado, a TV, obrigado, Rádio Reis. Todos os beijos, abraços e contatos. Valeu. Ah, um grande